Boa noite, igreja. Cantando essas músicas, todas salmos, todas elas são salmos. Isso nos traz uma alegria no coração, porque de fato nós devemos cada vez mais cantar as Escrituras, e somente elas. E que nossa oração, nossa vida, nossa prática seja justamente isso que nós acabamos de cantar. Uma alma que diariamente louva e exalta o nome do nosso Senhor. Como o presbítero Léo disse no começo, nosso pastor não está aqui hoje à noite, porque ele tem um compromisso, e ele foi pregar em outra igreja nessa noite. Esteja em oração por ele, mas na semana que vem ele está de volta. E hoje nós iniciamos, como ele bem disse, na semana passada e hoje pela manhã, nós iniciamos uma nova série, Vai Amanhecer. E eu quero iniciar a série lendo um poema, não por completo, mas apenas uma parte que fará referência justamente a esse tema que será tratado nesses próximos domingos. O poema diz assim: para mim, o dia amanheceu cinza. Apesar do sol, o amanhã ainda não se fez hoje. O que vejo em meio às nuvens é somente a sua falta, o vazio que se estabeleceu enquanto ainda havia lua. Não há pássaros cantando, não há mais coração pulsando, apenas o silêncio. Meu olhar triste, em meio às lágrimas, deseja ardentemente ainda ser ontem. Vai amanhecer. Vai amanhecer é, na verdade, falar sobre esperança. É falar sobre aquilo que pode trazer esperança ao nosso coração. Muitas vezes, tanto você assim como eu, em nossas vidas, nós ouvimos tantas narrativas, tantas histórias, tantos discursos que nos colocam para baixo, que nos tiram as esperanças, que minam muitas vezes o lampejo ainda que resta. Vai amanhecer é a mensagem que nos faz olhar para a cruz. Vai amanhecer é a mensagem que traz para nós aquela sensação de que alguma coisa vai mudar. Quando nós pensamos na nossa vida, nós percebemos que muitas vezes nossos dias são cinzas, assim como diz o poema. Nossos dias são regados por tristezas, nossos dias são amargurados. Você olha para os pássaros, e os pássaros parecem que perderam o brilho no cantar. Você olha para o dia e parece que o dia já está cinza, não tem mais cor, não tem mais alegria. Vai amanhecer. É a mensagem de esperança que eu espero que você, assim como eu, nós nessa noite, possamos ouvir por meio da palavra de Deus nos próximos finais de semana. Vai amanhecer. E para iniciar então essa série, te convido para abrir a palavra do Senhor no Salmo 30. Salmo de número 30. E a palavra do Senhor diz assim: eu te exaltarei ao Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha.
Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixa a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim, sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco, me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Feche os seus olhos. Amado Deus, nós oramos a Ti, pedindo ao Senhor que fale o nosso coração. Em Cristo Jesus, Pai, me use para o louvor da Tua glória, para trazer a meditação que o Senhor colocou em meu coração, Pai, nas minhas meditações. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém, Deus. O Salmo 30, um salmo composto por Davi, e segundo o sobrescrito que nós encontramos no próprio Salmo, você vai perceber que o Salmo foi composto para que fosse entoado no dia da consagração da casa ou do palácio que Davi estava fazendo. Esse Salmo, então, ele foi composto para ser entoado num dia de louvor a Deus. Por quê? Porque esse Salmo transmite a ideia, traz a ideia de uma situação onde Davi presenciou, viu a ação de Deus, viu o mover do Senhor, viu o braço de Deus estendido sobre sua vida. E ele agora, passando por isso, vendo a ação de Deus, com o coração grato por tudo aquilo que Deus havia feito, e isso nós percebemos com base no versículo 12 desse salmo, onde diz que: Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Movido por essa gratidão, Davi escreve então esse salmo. Escreve esse salmo para que as pessoas, para que os levitas, para que todo Israel possa utilizar esse salmo como memorial da ação providente, memorial da ação benéfica de Deus sobre sua vida. É interessante observar que esse salmo, o coração dele, nós o encontramos no versículo 5, onde diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nesse versículo, nós encontramos então o ápice desse salmo, porque aqui nós vamos ter uma visão da vida como um todo. Na jornada da vida, nós passamos por situações que são parecidas com noite e situações que são claras como dia. A nossa vida, com base nesse salmo, apresenta momentos onde nós vivenciamos o anoitecer tão quanto também o amanhecer. Olha que interessante. O salmista nos mostra então que a nossa vida está pautada em duas realidades: noites e manhãs. E por essa ótica, por essa perspectiva, nós vamos ler todo o salmo. Primeiramente, nós vamos ver qual foi a noite do salmista. Qual foi esse período de tristeza? Quando nós falamos sobre o anoitecer, o que vem à nossa mente é que isso, claro, é uma metáfora para representar um momento, uma angústia, uma situação triste, difícil de encarar, uma situação que traz consigo a lamentação, a dor, a tristeza. E o salmista passou por essa noite. No versículo 1, se você ler o versículo 1, o salmista fala: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste. No original, a ideia, livrar, é na verdade: o Senhor me levantou, o Senhor me puxou. Fazendo alusão àquela bacia que ficava dentro de um poço e que era puxada pela pessoa para tirar água. A ideia de que Deus estava tirando o salmista de um poço de morte. Deus estava tirando o salmista de um poço onde ninguém mais poderia ajudá-lo. Mas que poço é esse? Que escuridão é essa? Que tristeza é essa que o salmista estava vivendo? De acordo com o versículo 2, o salmista estava doente. Uma doença mortal. Uma doença mortal. E ele estava no poço. E isso é enfatizado pelo versículo 3. Quando o salmista fala que eu quase baixei a cova, e o Senhor me levantou,
perto do abismo. O Senhor me levantou, o Senhor levantou a minha alma. A situação que o salmista estava vivendo era uma situação de tristeza e angústia causada pela sua doença mortal. Possivelmente, nada que ele possuía, nenhuma das pessoas que o servia, poderia de alguma forma possibilitar que ele saísse daquela situação. Somente as pessoas que passaram por situações difíceis, passaram por um hospital, nas mãos do médico que disse para ela, não tem situação, não tem jeito, pode entender com experiência e convivência a realidade do salmista. Nada, ninguém poderia ajudá-lo. Aparentemente a morte estava perto dele, quase que beijando o salmista. Só que, irmãos, não era somente a morte, não era somente a doença que estava incomodando, que estava tocando a vida do salmista nesse momento. De acordo com o verso 6, ele diz: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade. Nessa situação de angústia, nessa situação de dor, ele começa a relembrar a sua vida. Ele começa a falar: olha, enquanto eu estava crescendo aqui no meu reino, enquanto eu estava prosperando, construindo, dominando, organizando o palácio, organizando quem seriam meus soldados, meus generais, enquanto eu estava na minha prosperidade, vivenciando minhas riquezas, automaticamente e aos poucos eu fui me esquecendo que era Deus que governava a minha vida. E eu dizia no meu interior: jamais serei abalado. E eu dizia para mim mesmo: jamais serei estremecido. Em uma situação de conforto, em uma situação de prosperidade, ele começou a confiar em si mesmo. E o versículo 7 diz que Deus, pelo seu favor, não tirou a sua montanha. Montanha é sinônimo de estabilidade, de riqueza. E é justamente isso que o salmista estava vivendo. Salmista, ele se percebeu agora grande pela sua grandeza, pela sua materialidade que o cercava, pelas pessoas que o bajulavam. Esqueceu de Deus, mas Deus não tirou, mesmo em meio à sua arrogância, Deus não tirou a sua montanha, Deus não tirou a sua riqueza. Mas sabe o que o Senhor fez nessa situação? Deus afastou a sua face de Davi. Deus afastou a sua face. Em toda a Escritura Sagrada, quando nós vemos algum texto trazendo essa ideia de Deus afastando a sua face, isso significa duas coisas possíveis. Primeiro, Deus está abandonando a pessoa. Deus está deixando a pessoa caminhar pelos próprios caminhos. Segundo, Deus está instituindo de forma definitiva e biológica a morte da pessoa. Ela vai morrer. As duas situações são tristes. E o salmista, então, ele se percebe nesse momento, quando ele está cheio de riqueza, cheio de pompa, ele fala: contudo, a face do Senhor já não está voltada para mim. No contexto do Antigo Oriente Próximo, quando os reis saíam para ver as cidades, os reis saíam com um olhar altivo, com um olhar alto, passando por meio do seu povo, no meio do seu povo, e as pessoas ajoelhavam diante dos reis, adoravam aqueles reis, se possível. Contudo, quando um rei, ao sair no meio do seu povo, virava o rosto para um de seus súditos, aquele ato simbolizava: eu vou agir com favor para você. E nesse momento o rei Davi, ele se percebe como súdito do Deus Todo-Poderoso, do Rei Eterno. E ele se percebe que, ao invés do rei olhar para ele com graça e com favor, o Rei Eterno está afastando a face. E ele fala: eu estava na minha prosperidade, dizia para mim mesmo: jamais serei abalado. O Senhor, pelo seu favor, preservou a minha montanha. Contudo, quando ele afastou de mim a sua face, a minha alma se conturbou. Ele se percebe agora aflito, afligido, porque a face de Deus, a presença de Deus, o próprio Deus,
já não lhe era favorável. Do que adianta ter riqueza? Do que adianta os palácios? Do que adianta os súditos? Do que adianta todas as pessoas ao redor? Se a face de Deus estava contra mim. Essa era a noite do salmista. Ao anoitecer pode vir o choro. E o choro veio. Envaidecido pela grandeza, cheio de si, agora ele percebe, sem o favor de Deus, doente. A doença nós não sabemos qual, mas sabemos que era mortal. Qual tem sido a sua noite, irmão? Qual tem sido a sua noite? A noite traz consigo um hóspede indesejável. E é justamente essa ideia do versículo 5. No hebraico, quando fala, ao anoitecer, pode vir o choro é representado como um hóspede que vem e se instala em nossa vida. O benefício disso é que esse hóspede tem permanência já com data de validade. Martinho Lutero dizia que existem 3 coisas que nos levam a conhecer a Deus. A primeira dela, a própria palavra de Deus. Segundo, a oração. E terceiro, a dor. São as noites. C.S. Lewis também dizia que a dor é o megafone de Deus. Por meio da dor, Deus nos fala ao coração e nos mostra uma realidade. Talvez da necessidade de arrependimento, talvez da necessidade de confiança extremada e baseada, fundamentada no único soberano Senhor. Mas a dor, ela é um instrumento pedagógico do Senhor Deus. Muitos de nós estamos passando por noites. Muitos de nós estamos vivendo nossas noites. Mas é interessante, quando nós lemos esse salmo aqui, o salmista estava vivendo a sua dor, estava passando por sua noite. E essa noite trazia consigo um hóspede inesperado, o choro, a tristeza, a angústia. Mas no meio dessa dor, no meio dessa angústia, em meio às lágrimas, nós percebemos uma atitude favorável do próprio Davi. No versículo 2, ele diz que ele busca socorro no Senhor. No versículo 6, nos mostra que ele busca a salvação do Senhor, seu Deus. Ele busca em oração, ele clama a Deus pela ajuda do próprio Deus. No versículo 8, ele clama e implora ao Senhor. No versículo 9, ele começa a questionar: Deus, me salva. A minha vida não tem sentido no túmulo. A minha vida não terá proveito se eu morrer. A minha vida não terá sentido se eu for reduzido ao pó. Deus, me salva. E no versículo 10, ele clama: Deus, tenha compaixão de mim. Deus, tenha graça da minha vida. Não permita que eu morra. Em meio à sua dor, durante a sua noite em claro, ele passa a clamar a Deus, ele passa em oração a Deus de sua vida. Irmãos, isso nos ensina a primeira lição. As noites são inevitáveis, as noites vêm. Muitas vezes você pode estar passando por sua noite. Contudo, nessa noite em que você vive, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de pedir a graça de Deus, não deixe de reconhecer a sua altivez, muitas vezes o seu próprio pecado, muitas vezes sua autossuficiência. Não deixe de reconhecer, mas clame a Deus, porque Ele ouve, Ele atende e Ele responde. O salmista, são 4 versículos que nos mostram essa relação dele sendo perturbado pela realidade da noite, mas ele buscando a Deus em oração. Ele olhava para si mesmo, olhava para a sua situação, não existia médico, não existia remédio, mas há uma resposta. Por meio da oração eu posso alcançar a resposta do meu Deus.
Devemos orar. As noites são inevitáveis. Elas nos alcançam. A segunda realidade que nós encontramos é amanhã. A noite é precedida pela manhã, mas a alegria virá pela manhã. Essa é a certeza que eu e você nós podemos ter. A alegria virá. A noite, ela tem prazo de validade, ou melhor, a tristeza tem prazo de validade. O Senhor nos garante, a alegria virá. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós percebemos que as histórias, os versos e até mesmo as promessas carregam essa ideia de que a alegria a tristeza será precedida pela alegria. Quando nós lemos, por exemplo, João no capítulo 16, no versículo 20 a 22, diz lá que a tristeza se converterá em alegria. Quando nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, nós encontramos a seguinte definição: para que a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. A tristeza, a angústia que eu vivo hoje é leve e momentânea, comparada ao peso de glória reservada para nós, comparada à alegria reservada e separada para todos nós, filhos do Deus Altíssimo. Irmãos, na Escritura Sagrada, a tristeza sempre será precedida da alegria para aqueles que confiam no Senhor. E é justamente isso que nós encontramos nesse salmo. E a temática desse salmo aqui, o Salmo 30, é muito parecida com a temática do Salmo 130, nos versos 5 e 6, quando diz que aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, mais que os guardas pelo romper da manhã. Mais que os guardas pelo romper da manhã, eu aguardo no Senhor, eu espero no Senhor. Amanhã, então, é um sinônimo de esperança no Senhor. Amanhã é sinônimo de esperança que o Senhor agirá em nosso favor, de que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Manhã é sinônimo de esperança. E esse salmo está regado de esperança. Esse salmo está regado dessa alegria que vem depois de uma noite de tristeza. Eu chamo sua atenção para o termo alegria desse verso 5. O termo alegria do verso 5 não é simplesmente um sorriso no rosto. O termo alegria, ele faz um comparativo ao termo choro que antecede essa palavra. O termo alegria no hebraico quer dizer um grito que vem do fundo da alma. Um grito que vem do fundo da alma que demonstra euforia. Ou seja, da mesma forma como o período de tristeza foi marcado pelo choro alto, pela lamentação alta, agora o momento de alegria será irrompido. Por quê? Por um canto, por uma declaração que vem do profundo da minha alma, alto e em bom tom, de alegria, de euforia. Nossas manhãs serão irrompidas com um canto de alegria alto, em bom tom e em bom som, para que todos possam ouvir. O salmista começa assim: eu te exaltarei, Senhor. Eu te exaltarei, Senhor. O termo exaltar é interessante, porque ele traz a ideia de que eu vou declarar a tua altitude, eu vou declarar a tua magnanimidade, eu vou declarar que o Senhor é alto, que o Senhor é sublime, que o Senhor é erguido. Olha que interessante, eu vou declarar uma canção que seja coerente ao caráter do Senhor. Tu és um Deus grande,
E Deus, sendo um Deus grande, um Deus alto, um Deus altíssimo, Ele olha para mim, olha para você, e a resposta que nós temos em meio à nossa dor, sabe qual é? No próprio versículo 1, Deus faz o quê? Deus levanta o salmista. No versículo 2, nós percebemos que Deus atua livrando o salmista, não permitindo que os seus inimigos comecem a rir dele. No versículo 2, sarando. No versículo 3, preservando a sua vida. Em outras palavras, o Altíssimo, aquele que é elevado, aquele que é eterno, está atuando. Enquanto nós vivemos nossa noite na tristeza e na angústia, nós podemos ter a certeza que nós vamos acordar celebrando, porque enquanto estávamos vivendo a nossa noite, Ele trabalhava em nosso favor, Ele nos preservava, Ele nos levantava, Ele nos amparava, Ele não permitia que nossos inimigos triunfassem sobre nós. O Altíssimo trabalha em nossa noite. Por isso, nós irrompemos nossa manhã com júbilo, porque enquanto estamos paralisados, Ele estava agindo. Ele estava agindo. E o verso 4 diz assim: salmodiai ao Senhor. Salmodiai ao Senhor, outro imperativo, que demonstra essa adoração ao Senhor por meio de instrumentos musicais, o próprio canto e a poesia hebraica. Ou seja, com tudo que vocês são e têm, celebrem a Deus com alegria. Por que vocês devem celebrar a Deus? Porque não passa de momento a sua ira. Porque não passa de momento a sua ira. Na visão, na cosmovisão hebraica, não existe essa ideia dicotomista, de que o mal que eu vivo vem como uma atribuição do diabo. Não é assim não. Na cosmovisão hebraica, até mesmo o mal que eu estou vivendo, a situação difícil que eu estou vivendo, é permissão de Deus. O diabo não tem chance, o diabo não tem poder nenhum. É Deus. E muitas vezes, o mal que eu vivo hoje é a representação da ira de Deus. Ou seja, irmão, quando você e eu, nós passamos por alguma situação difícil, e isso se configura de alguma forma na manifestação da ira de Deus, você pode celebrar. Sabe por quê? Porque a ira de Deus não significa que Ele está ausente de mim ou de você. A ira de Deus significa que Ele é zeloso para comigo e para contigo. Ele está presente, mesmo em ira. Mas Ele está presente. Por isso o salmista fala: salmodiai ao Senhor, celebrai ao Senhor com canto, com instrumentos, com poesia. Por quê? Porque a sua ira não dura um momento. Ou melhor, dura apenas um momento. É passageira. Deus não apenas mostra na nossa vida a sua ira, como também Ele faz questão de mostrar a sua misericórdia. Mas a sua misericórdia dura a vida inteira. A sua misericórdia dura a vida inteira. Este salmo é justamente esse canto de alegria que vem do mais interior do meu ser e do teu ser. Este salmo é este canto de alegria por reconhecer que Deus é um Deus que atua. Deus é um Deus que faz resplandecer sobre mim, sobre você, os raios da esperança. Vai amanhecer. E este salmo é concluído pelos versos 11 e 12, onde nós encontramos: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Converteste. Aqui, nesses dois últimos versos, nós temos então uma definição do que é o dia. Nós temos então a definição do que é de fato. Até então, estávamos falando que a nossa manhã virá, e ela virá acompanhada de um grito de alegria, de adoração ao Senhor. Mas, o que de fato é esse dia? Como será de fato a realidade desse dia nascendo em nossas vidas? Diz o texto: esse dia será marcado por uma palavra: conversão, transformação, mudança. O salmo começou falando sobre luto. Agora,
por meio da atuação de Deus, transformando a vida do salmista, nós percebemos que ele está dançando. O salmo começou com tristeza, mas agora, pela atuação de Deus, pela conversão de Deus, da situação da vida do salmista, nós percebemos que ele vive uma alegria. O salmo começa com morte e termina com vida. O salmo começa com pranto e termina com júbilo. O salmo começa com noite e termina em manhã. O salmo começa com um momento de ira e termina com a eternidade de misericórdia e graça de Deus. O Salmo mostra para nós que Deus atua na vida dos seus. A nossa manhã é marcada pela conversão. Se você começou a noite cabisbaixo, triste e aflito, tenha certeza, Deus transformará, Deus converterá a sua situação. Isso é promessa, isso é palavra de Deus. É Deus atuando na vida dos seus. A tristeza será precedida pela alegria. Eu quero concluir, irmãos. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós percebemos que muitas vezes a nossa vida se parece de alguma forma com a vida daqueles que viveram. Quando você olha para a história de Jó, por exemplo, Jó no capítulo 4 de sua história, ele vai começar a descrever o quanto a sua vida, por um dado momento, se pareceu com uma noite. Mas logo depois ele diz, na fé, na certeza de que haveria um amanhã, o meu Redentor vive. O próprio Cristo, em sua vida, aqui na terra, ele teve um momento que podemos chamar de noite. Ele estava no Getsêmani e orava a Deus: se possível, afasta de mim este cálice. Transpirava sangue. Mas a morte não triunfou sobre ele, e ele ressuscitou ao terceiro dia, sua manhã. Nossa vida é marcada por períodos que nós podemos identificar como noites e outros que nós identificamos pela graça de Deus como dia. Cristo é chamado em Apocalipse capítulo 21, versículo 16, de a estrela da manhã. Em Malaquias capítulo 4, no versículo 2, o profeta diz: mas para vós que temeis ao Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Em Isaías capítulo 9, versículo 2 diz que a região onde habitava, onde imperava a morte e a escuridão, sobre essa região, sobre estes que estavam ali, resplandeceu-lhes a luz. E o próprio Cristo em João capítulo 8 diz: eu sou a luz dos homens. Eu sou a luz do mundo. Com isso, eu só posso concluir de uma forma: não vai amanhecer. Já amanheceu. Confie, espere. Muitas vezes, você não consegue perceber as luzes, porque as nuvens que estão ao seu redor estão tampando a sua visão. Mas pode ter certeza, o sol já está lá. Vamos orar? Deus, vem sobre nós. Seja a nossa luz. Nossa noite, Pai, parece ser tenebrosa, parece ser eterna, parece ser infindável. Mas nós confiamos, Pai, no Teu agir. Nós, Pai, queremos descansar na esperança de que amanhã virá, trazendo alegria. Tu és, Pai, essa luz, Tu és a alegria que nós tanto almejamos.
em Cristo Jesus. Peço para você ficar em pé nesse momento. Vamos cantar uma canção que declara justamente essa verdade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
O amor de Deus não falha. Vamos fazer mais uma oração. Amado Deus, nós acreditamos em Ti, confiamos no Senhor. Estamos, Pai, embasados nessa certeza de que Teu amor não falha, Deus. Tu és Deus em nossas noites, Tu és Deus em nossas manhãs, Tu és Deus sobre tudo, Deus. Nós confiamos em Ti, Pai, nossas vidas. E entregamos, Pai, nossa fé, Pai, nossa esperança, Pai, no Senhor. Ó Deus, se há alguém aqui cabisbaixo, triste, Pai, porque se percebe, Pai, em uma noite, parece que essa noite, Pai, é intensa, Deus. Faça com que cada irmão possa perceber, Deus, o Senhor, Pai, agindo sobre suas vidas. E mais, faça com que cada um perceba, Deus, que amanhã está prestes a nascer, Deus. Em Cristo Jesus, fortaleça-nos, Deus. Em Cristo Jesus, fortaleça nossa fé em Ti, Pai. E nossa certeza, Pai, de que o Senhor, Pai, tem trabalhado, Pai, em nossas noites, Pai, para nos possibilitar uma manhã, Pai, de regozijo, alegria, júbilo, exaltação e adoração ao único Deus, eternamente em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida e até o próximo domingo.